Boa tarde. Eu não vou imitar o Roberto Carlos. Coletiva de imprensa de A Sogra Perfeita 2. Eu sou a Amanda Brandão, vou mediar o papo aqui com todo mundo. O filme chega aos cinemas no dia 11 de setembro, não se esqueçam disso. A gente vai ouvir aqui curiosidades de bastidores, ouvir bastante delas, o que elas têm a dizer pra gente. Só para lembrar vocês que A Sogra Perfeita 2 é a continuação do filme que é um sucesso até hoje, que estreou em 2020, só que dessa vez a Neide está tendo que lidar ali com a própria sogra, né, gente? É bebê do próprio veneno que diz? Não sei. Não, é só amor. Então a gente vai ouvir um pouco mais aqui as curiosidades que estão com elas que estão aqui com a gente hoje. As atrizes Cacau Protásio e Fafi Siqueira, as diretoras Cris D'Amato e Bianca Paranhos e a produtora Verônica Stump, da Paris Entretenimento. Eu queria agora, antes de fazer minha primeira pergunta, passar para a Verônica, que ela tem alguns dizeres importantes para vocês. Gente, bom dia. Primeiro, muito obrigada pela presença de todos e todas e todes. Obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. É uma alegria enorme a gente estar trazendo esse filme. Eu quero fazer aqui uma homenagem muito especial à Bia Crespo, a nossa roteirista que teve essa ideia brilhante de fazer a filme sobre sogra. Flávia Guimarães, nossa roteirista maravilhosa. Queria agradecer também os nossos coprodutores Globo Filmes, Globoplay e Telecine. Sem eles a gente não estaria aqui. Esse filme, inclusive, quando a gente lançou o primeiro, no meio da pandemia, foi um sucesso estrondoso na Globoplay. Imediatamente ao lançamento, a Globo pediu para que a gente fizesse a sequência e a gente está aqui hoje muito pelo acolhimento do público. Então, Só um minutinho. Oi. A Globo já pediram para fazer o 3. Ótimo, certeza que vai ter o 3. A gente já tem até o plot. E vai ser feito em Portugal. Gostei. Então, eu queria muito agradecer, conto com o apoio de vocês, dia 11 de setembro nos cinemas, um lançamento grande em rede nacional, no Brasil todo. A gente faz cinema para entreter as pessoas, para alegrar as pessoas, e esse filme tem esse objetivo. Então, muito obrigado. Amanda, agora é só contigo. Muito obrigada. Eu queria começar falando com todas vocês aqui, né? A gente está num palco cheio de mulheres e o filme é muito sobre a vivência feminina, né? O filme traz muito isso, empoderamento. Então eu queria ouvir de todas vocês como vocês enxergam a importância de ter um filme como esse, que também teve muita representatividade feminina nos bastidores, que eu também já ouvi isso. Eu acho que a gente pode ouvir um pouco de vocês todas, começando da Verônica, e aí vem Verônica, Fafi, Cacau, vem Cris, Bianca, vem até mim, de novo. Bom, eu acho que nós mulheres, a gente tem um talento especial de, não sei, dar um pouco mais de carinho e atenção às coisas. Então, sempre que a gente se une, eu acho que sai coisas boas. Amo os homens, adoro vocês, mas trabalhar com as mulheres é sensacional, não é, meninas? Então, acho que esse filme, ele nasce também muito dessa coisa da sogra, essa ideia da sogra, acho da gente experimentar um pouquinho do nosso próprio veneno, mas um veneno doce com amor. Então, assim, é uma alegria. A gente tem uma equipe na Paris Entretenimento majoritariamente feminina. Nós temos as roteiristas mulheres. Esse filme fala com as mulheres, fala com a família, fala com sentimentos que a gente carrega. Então, produzir esse filme foi muito gostoso, foi muito amoroso. Então, assim, acho que para começar é isso. Ela não deixou nada pra gente falar. É que eu sou... A patrão, a gente obedece, né? Não, eu acho assim, sobre isso que a Amanda perguntou, não tem nada mais feminino do que sogra, né? A sogra é uma coisa tão complicada que até Freud tem um livreto falando sobre a sogra. Agora, no caso, por exemplo, da minha personagem, eu queria ter uma sogra daquelas, porque, tudo bem, ela se mete um pouco na vida como toda sogra, gente, é normal. Mas o que ela queria? Tudo que ela queria, eu acho que eu estou contando o filme. Porque tudo que ela queria era uma nora que amasse o filho dela, né? Ela trouxe os bem casados da Europa para cá, porque ela queria ver o filho casado. Tem muita sogra que não quer, né? Então, assim, fora que o grande barato ali desse filme era realmente a Bianca, a Cris, a Cacau, a gente tinha a Evelyn,
Então era uma coisa assim, majoritariamente, como diz a Verônica, feminina. E não é por nada, a gente ama os homens também, mas acho que talvez uma coisa mais de delicadeza. Eu acho que é isso, uma coisa mais de delicadeza que esse filme tem, um humor delicado que está difícil de fazer. Pegando um gancho do que a Fafi falou, eu acho que também é a mulher mostrar o desejo dela. Por muitos anos a gente foi tolhida do que pode e não pode fazer. Tanto pela idade, tanto por você ser mulher. Então você não pode jogar futebol porque você é mulher, você não pode pilotar moto porque você é mulher. Aí depois tem a idade. Eu tô com 50 anos, eu não posso usar short porque eu tenho 50 anos. Eu não posso ter uma vida com 10 homens porque isso é feio, a sociedade não me permite. Então, esse filme também fala do desejo que a gente tem. A gente tem uma cena, eu e a Fafi, que é linda, que quando ela vai lá no salão, né, que ela vai falar com a Neide, porque não quer casar com meu filho é maravilhoso, ela vai vender o peixe do filho dela, e depois elas têm um momento tão único, tão feminino, tão lindo, que ela fala tudo que ela queria no casamento dela que ela não teve, e a Neide tem isso nesse momento. Então, esse filme, além de mostrar de amor, amizade, ela mostra que a mulher pode ter os desejos dela e tá tudo certo. Deixaram lá pra mim. Você tá ferrada. Bom, eu sou uma diretora mulher, com uma parceira mulher, e fazendo um filme que fala sobre mulheres. Eu desde o início, né, quando eu vi o Sogra 1, eu já adorei. Quando eu vi o Sogra 2, falaram, o Sogra 2, gente, será? Quando eu li o roteiro, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por essas mulheres que se transformam e que transformam outras mulheres e que seguram na mão de outras mulheres, né? A personagem não é à toa uma cabeleireira. Ela transforma, ela realiza sonhos. E em determinado momento, quando ela se isola, achando que ela se basta, que ela está certa, ela tem uma outra transformação que mostra que ninguém sozinho faz tudo, que a gente precisa do outro, né? E o outro, nesse caso, são as mulheres, né? A gente tem um personagem que é a vilã, que é Maria Bope, que se transforma, né? Que admira a outra mulher. Então eu digo que é um filme de mulheres para homens e mulheres, onde ninguém larga a mão de ninguém. É isso. É bem bonito que mostra a vivência feminina em todos os âmbitos ali, né? Que vocês já trouxeram aqui. Eu achei isso muito legal. Elas falaram quase tudo, né? Mas, trazendo um pouco da coisa atrás das câmeras, assim como as personagens, a Cris me convidou a estar junto com ela na direção desse filme. E a Sheila e a Neide também são uma dupla, né? Onde a personagem da Neide traz a Sheila, ajuda ela a montar a barbearia dela. Então, assim, todos esses aspectos, e a sororidade está muito presente nesse filme, porque até quando a personagem da Fafi vem e pressiona, casar com meu filho, ela se abre, a personagem da Neide, mesmo assim acolhe, e a Dona Oliveira tem a oportunidade de ver a Neide trabalhando. Tá, ela não quer casar com meu filho, mas olha lá, ela ajuda as outras mulheres, ela está aqui, ela toca a vida dela, e uma mulher consegue ajudando a outra e se transformando através dessa relação entre elas. A própria Neide, que mais fechada, apesar de ter todo esse amor do Oliveira, começa a perceber que, calma, peraí, eu amo ele, a gente pode estar junto, enfim. Uma troca de mulheres que todas se transformam juntas. Ela ama muito, ela tem muito amor pela amiga dela, ela tem muito amor pelo namorado dela, mas ela tem um jeito que ela não consegue abrir essas portas, algumas portas. Então, Cacau, eu queria ouvir de você, o que motiva a Neide nesse segundo filme? Porque ela se mostra ainda mais durona do que no primeiro, né? Então, eu acho assim, não sei se eu estiver errada, mas você pode me corrigir melhor, e a Cris também. A gente é um filme de continuação e não é ao mesmo tempo. Porque no primeiro filme eu fui a sogra. E no filme 2 eu tenho a minha sogra, né?
O que você perguntou que eu já esqueci, eu só vi aqui, eu lembro disso. Eu queria saber o que motivou a sua personagem nesse segundo filme, porque ela é mais durona, ela tem uma jornada mais complexa, Então, né? eu acho que a Neide, assim, ela agora tá livre, ela tem o salão dela, ela tem um homem que ela chama pra transar, e ele não mora na casa dela, por mais que ele deixe um short, uma bermuda, ela coloca ele no lugar dele, mas eu acho que ela não tá mais durona. Ela só tem certeza do que ela quer da vida dela. Ela quer ser uma mulher independente, ela quer namorar no tempo dela, ela quer trabalhar no tempo dela, ela quer fazer o que ela quer. Então a Neide está no momento dela, ela está no auge da carreira dela. E ela tem as amigas, as pessoas que estão ali em volta, que ela quer ir pra frente junto com elas. Então acho que a questão não é ela não está sendo durona, eu acho que ela está sendo mais firme, mais focada nos desejos dela. Até porque mais ela, madura nos até desejos porque ela dela. finalmente encontrou a liberdade que ela tanto procurava lá no primeiro filme, né? Então é justamente isso também, né? No momento que ela... Peraí. No momento que, no Sogra 1, ela casa o filho dela, ela tem aquela casa só para ela. Né? Ela quer viver uma vida de solteiro, casou muito cedo, gente. Realmente, quando a gente Quer tá solteiro, viver um monte de coisas, mas se apaixona. E o amor dá um... derruba às vezes, né? Não derruba. Não derruba de derrubar pra um, derruba de fazer você cair. Porque antigamente o casamento era uma coisa que as mulheres, né, antigamente, eram dependentes, né? Elas casavam, elas saíam da casa do pai para poder casar e ia para a casa do marido. E não tinha vida. Gente, hoje em dia não, a gente casa por amor e sabe que a gente é independente um do outro. antigamente a gente usava o mesmo CPF, não tinha um negócio desse? Tinha. Você usava o CPF do do marido. Olha que Precisava- absurdo isso. Você precisava da Gente. autorização do marido para ter uma conta bancária. Gente. Surreal, e faz pouco tempo isso, hein, gente? Não é? É muito absurdo. E eu acho também que a Neide, ela é dona do seu próprio destino. E ela se basta. Só que no decorrer do filme, ela vai percebendo que ela pode ser mais feliz ainda se ela se permitir experimentar as melhores relações com o Oliveira, com a sogra, com a melhor amiga. Então eu acho que também é sobre isso. Às vezes a gente se permitir e se abandonar um pouco das nossas certezas, porque nessa vida a gente não tem certeza de nada. Mas Só de que a gente quer ser feliz. Isso aí. E sabe o que tem de bom nesse filme? Que aquela família, aquelas pessoas, a Neide é muito durona. Então ela é dona da razão, ela manda, o que ela fala é lei. Só que tanto a Sheila quanto a Oliveira e a dona Oliveira são as pessoas que chegam lá e mostram pra Neide que em vários momentos ela tá errada. Então isso pra ela é muito doloroso, ver uma pessoa que chegou com um tabuleiro de bem casado e vai mostrar pra ela que não é, que a Neide não é dona da razão. E a Sheila a mesma coisa, né? Ela tem hora que ela... E ela no primeiro momento não é, mas depois ela para no cantinho dela e ela ouve essas pessoas. É isso, são mulheres que ouvem. É isso aí. Tem que se transformar, né? A gente vê muito essa transformação na Neide, né? A transformação dela começa do primeiro minuto até o último, assim, no filme. É muito legal ver a jornada dela, assim. E aí, também queria ouvir da Fafi, como que é ser a sogra da sogra agora, né? Fafi, quem que te inspirou a ser essa sogra no filme? E você é uma atriz muito versátil, mas é impossível não ouvir a Dona Oliveira e não lembrar da Dona Jupira, que marcou tanto a sua carreira, né? É parecida, são portuguesas. Eu estava a cara da minha avó, eu vim com o Gabriel do marketing. Eu vi muito a minha avó, as minhas duas avós, que eram duas sogras muito parecidas com a Dona Oliveira. Eu sou portuguesa, eu sou a primeira brasileira de uma família bem portuguesa, eram 30, 40 pessoas nos anos 50, 60, então aquele cantar, para mim é muito fácil fazer aquilo. E eram sogras que procuravam ser amigas das noras, porque estava todo mundo imigrante aqui, num lugar desconhecido. E isso me inspirou muito, dessa coisa. Eu vi muito a minha família. Você falava isso o tempo todo no set. É. Você falava, eu tô vendo minha avó, tô vendo Eu minha tô avó. vendo minha mãe, Falava o eu tô tempo vendo minha todo. avó, A minha mãe, o sonho dela era casar o meu irmão com alguém. Tanto que ele casou 6 vezes. Casou bem, né? Casou bem, meu irmão é páreo duro com o Fábio Júnior. Então, e eu via muito isso nela, né? Ao mesmo tempo que ela queria... Mas assim, ela também, como toda sogra,
quer ser um pouco manipuladora, mas a Neide não deixava. Eu acho que elas se equilibraram, né? Elas se equilibraram. Pela primeira vez, tanto que foi a primeira vez que ela contou para alguém, que ela nunca tinha tido, não sei, nem me lembro se tinha isso ou não, mas o que dava para ver é que ela nunca tinha tido um orgasmo legal com o marido, nunca tive desejos, nunca tive. Então assim, isso foi uma... que eu vejo que muito raramente, mas você pode ver isso entre as mulheres, pode ver isso com o sogro, com a sogra, entre sogras, né? Porque entre genro e sogro tem futebol, mas entre as sogras tem sempre aquele nora e sogra, né? Sempre aquela parede. Eu me espelhei muito na minha mãe e na minha avó, falei agora do sotaque sem querer, na minha avó, na minha mãe, mas nas minhas duas avós e nas sogras delas, dessa configuração. Mas será que a gente também não era assim com sogra, porque a gente já vem carregando uma coisa que mulher não era amiga de mulher? Sim, a gente posto, né, pra já vem gente. com várias amarras lá de trás, que a gente tem que ver agora, não, posso ser amiga da minha sogra, da minha nora, da minha vizinha. A gente não é amiga do Madonna, a gente não acolhe, né? A gente tem essa coisa de não acolher, de não ouvir. E graças a Deus agora a gente tem evoluído bastante, e a gente tem acolhido uma outra, ouvido uma outra, né? Existe essa disputa, né? A disputa do filho. Isso né? tem demais. Da filha, né? Mas eu acho que isso passou. Eu também acho. Melhorou muito. Melhorou muito, porque eu acho que agora sogras e noros, genros e sogros são mais amigos. Porque também tem mais disputa. As mulheres estão se unindo. E a sogra entendeu que o que a mulher, que a nora dá pro filho dela, ela não dá, que é um amor diferente. Eu acho muito legal a cena que elas estão ali, indo falar com a Jota, então as três. E assim, elas estão completamente irritadas uma com a outra, mas elas se ajudam. Você vem aqui, você vai lá. As três não estariam as duas se não fosse a sogra meter o bebê. Cara, me divertiu muito, gente. Foi muito bom. Tinha bendita com praia. Essa cena tem Me divertiu muito. Essa cena teve improviso? Essa cena é uma cena que teve muito improviso. Essa senhora, que é a diretora, ela tem uma maneira, assim, tá bom, eu tô puxando o saco dela, porque ela tem uma maneira, a gente se divertia muito Eu nela, não sei o que a Vivi vai falar dela, mas eu assino embaixo tudo que você disser da Cris. Ela tem uma coisa que ela dirige o ator, que é uma coisa que não tem, porque o cara fala assim, bora! Vai! Aí vai, tu não quer saber se tu tá falando direito, se tu tá falando com sotaque, porque eles poderiam ter contratado uma atriz portuguesa, sabe? Muito boa. Eu, modéstia à parte, nunca vi nenhuma atriz brasileira falar esse português igual a Fafi. Não vi também. Não, tem sempre pouco, tem sempre... Não, porque eu cresci com isso, né? Foi o que eu contei pra vocês. Eu esqueci também o que estava falando. Falando dela, na direção. Cara, aí ela vinha e falava, faz um sotaquezinho, sabe, pitacos, com uma coisa muito legal que chama-se elegância. Gentileza Elegância. e amor. E assim, mas também a questão de dirigir não é uma coisa muito fácil, eu acredito, né? Porque assim, eu tenho TDAH, então você vai me fazer a pergunta agora. Ela já me interrompeu quando ela falou, começa de lá. Eu quero ser a primeira, porque quando eu vier aqui eu já esqueci. Então eu tenho que focar aqui, ó, pra saber o que tá respondendo pra dar continuidade. E é isso, às vezes eu tenho dificuldades quando ela faz assim, às vezes ela faz pra eu entender, pra eu conseguir fazer. Faz pra mim. Faz pra mim, eu sempre falo, faz pra mim, Cris. Ela fazia, aí eu sabia. É um pouco atriz, né? É isso, mas eu precisava que ela fizesse pra eu fazer, pra eu entender como é que era. Eu, inclusive, eu queria até conversar sobre a direção de vocês duas. Nossas diretoras estão aqui, a Cris e a Bianca. Eu queria saber como foi retomar esse projeto e agora como foi dividir a direção, né? Como que foi esse trabalho em conjunto de vocês duas? Essa parceria foi soma, né? A gente se somou, a gente pegou esse roteiro do zero, a gente decupou juntas, né? Fizemos juntas o roteiro, né? Para saber que planos, o que você ia fazer, o que você faria, o que eu faria, né? E a gente dividiu, literalmente, desde o início, né? Quando eu convidei a Bianca para dividir junto comigo a direção, eu pedi de licença à Verônica,
é porque eu acho que eu já fui ajudada. Né? Ajudada, que eu digo no sentido de alguém já segurou na minha mão e falou, vem comigo. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Né? A Bianca é uma super diretora que está aqui e que vai bombar, né? Sozinha daqui a pouquinho. Né? Mas é isso, a gente, mulher tem que ajudar mulher, ou mulher tem que ajudar homem. A gente tem que se ajudar, gente. Né? O mundo não existe sem ajuda. Né? E é muito legal que esse tenha sido justo nesse filme, que tem isso como tema do filme. Assim. Isso realmente foi muito complementar, assim. E vocês conseguiram fazer um bom equilíbrio de humor e emoção, né? Porque o filme tem muito essas questões emocionais, porque é um filme muito pessoal também, né? Com as relações pessoais. Então, como foi trazer esse equilíbrio de humor e emoção, assim? Pra mim não foi difícil não, porque elas são assim. É verdade, tinha horas que eu tinha vontade de chorar. A gente chorava. A gente chorava. Riam e choravam ao mesmo tempo. Evelyn no set. também, Evelyn, teve dia que a gente começou a chorar. Só por que vocês são atriz? Vocês são maluca, né? Eu acho que, mesmo sendo uma comédia, né, tem que buscar a verdade de cada personagem. E aí, se a gente busca a verdade de cada personagem, a parte da emoção, ela está ali. E esse elenco realmente não é para puxar o saco. Foi uma coisa maravilhosa, assim. Realmente, todas já são engraçadas naturalmente e trouxeram a verdade dentro da parte dramática, então foi uma grande alegria. A comédia sabe? precisa de generosidade. É isso. Maria Bob, Gente, Maria Bob é uma gênia. Maria Bob, a generosidade entre o elenco faz com que você fique relaxado e faz com que você... É um jogo, gente, é play. A gente tem que entender o momento de cada, momento de todo mundo, o momento de coletivo, o momento de cada um. Agora é importante para ela, vamos ajudar aqui. Agora é importante para ela, vamos ajudar aqui. Agora é importante para geral, vamos ajudar. Porque também, assim, o elenco é maravilhoso, mas a gente é bagunceira. A gente é muito bagunceira. Nós todos somos bagunceiros. Não, mas eu mais sofria, Verônica. Eu Você não sei. sabe o que é Eu aqueles sei. meninos, Ricardo Pereira. Eu sei. Marcelo Sabino. Deixa eu te falar, eu quero fazer um spin-off de vocês. Teve um dia que eu fui atrás da Cris. Eu fui atrás dela, fiquei atrás dela, eu falei, eu não quero mais ficar. Comecei a ficar atrás dela. Pelo amor de Deus, manda esses meninos calarem a boca. Manda esses meninos calarem Mas falando no ouvido aqui, ó, no ouvidinho. Eu acho que esse filme foi uma surpresa, assim, porque nós já tínhamos um elenco incrível, que é a Cacau, a Evelyn e o Marcelo Larran, que são sensacionais, maravilhosos. E aí a gente traz Luiz Miranda, Fafi, Ricardo Pereira, a Maria Bopp, que veio dar um gostinho assim de novo. Então eu acho que esse filme ele tem uma coisa, um star quality assim maravilhoso. Inclusive, Verônica, a minha próxima pergunta é para você. Queria falar sobre comédia no Brasil, que tem um público muito fiel nos cinemas. Como que você vê a importância do gênero para trazer o público para os cinemas? Olha, eu acho que isso eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Com certeza. Muito. Eu acho que a comédia, essa é a minha visão pessoal, assim, a comédia ela tem no Brasil essa aderência tão grande, porque eu acho que ela traz para o público identificação. Então ela traz para o público, e principalmente para o público, para o grande público. Então a gente está falando, eu não gosto de dividir o país em classes, mas a gente está falando para um público mais, uma classe menos privilegiada, que tem menos representatividade, que se enxerga menos na sociedade de maneira geral. A comédia vem trazer um acalanto. Ele se vê, ele se reconhece, ele se enxerga, ele se identifica com aquelas questões. Então, fazer comédia para mim é uma grande alegria, porque é a hora que a gente consegue levar um pouquinho de alegria e rir um pouco das nossas próprias mazelas, mas não debochando, aprendendo. Eu acho que a comédia é muito aceita por isso. A comédia ensina. A comédia é a única ensina. coisa que a gente pode falar uma coisa muito absurda numa cena, que eu falo uma coisa absurda, mas a gente já tem um outro colega pra te corrigir e falar, você ri daquela coisa que não é engraçada, e vem ela falar, eu falei isso, aqui não. Entendeu? A comédia é o único lugar que a gente pode fazer qualquer coisa com respeito e ensinamento. Exatamente. E a comédia, ela é abrangente. Então, ela atinge a todos. Diferente de alguns outros
dos filmes que é mais nichado, do terror, do drama, da ficção científica, enfim. Eu acho que nós, no nosso cinema brasileiro, a gente está evoluindo, cada dia mais a gente faz coisas mais lindas e mais bem feitas. A produção brasileira tem cada dia se destacado mais. Eu acho que a gente tem profissionais incríveis, fotógrafos sensacionais, diretores de arte, figurinistas, maquiadores. A nossa indústria, ela está se consolidando. Mas eu acho que a comédia é e sempre será aquela coisa quentinha no nosso coração. Então, fazer comédia e levar comédia para o público é uma coisa muito especial. Tem gente no nosso cinema que torce o nariz para os comediantes e para as comédias como se a gente fosse um gênero à parte. Nós somos cinema, a gente faz cinema e a gente faz cinema bem feito para que as pessoas possam se identificar como brasileiros e serem felizes no cinema. Não desmerecendo os meus colegas, mas o comediante ele faz rir, ele faz chorar. Tem muito isso, né? A mãe de Mussum. Inclusive mesmo na emissora, uma grande emissora que eu trabalhei muitos anos, graças a Deus, falava assim, você é núcleo de humor. A gente ganhava inclusive menos, porque era um núcleo de humor, tá? E a gente era considerada uma arte menor. Eu acho que agora melhorou muito. Muita coisa. Melhorou, mas não no preconceito. Melhorou No Do preconceito. preconceito da própria indústria. no Você tá querendo preconceito da dizer? indústria. A gente não tem prêmio, pessoas. Não, eu acho das críticas, dos críticos. Eu já ouvi complementar uma uma vez coisa que tu não ganhaste o prêmio porque tu é humorista. Tu concorreu com a garota que... Entendeu? Aí eu falava, tá bom, não tem importância. Eu acho que todos os gêneros têm méritos. Todos, claro. né? E não se pode dizer que é melhor, que é pior, porque seria de Shakespeare. Não, Então, né? Aqui no Brasil ele não ia sobreviver. Eu costumo dizer que os exibidores, né, os nossos primeiros parceiros, porque a gente faz o filme e o primeiro cliente que a gente tem que convencer é o exibidor. E depois a gente tem que convencer o público. Que, aliás, a gente usa vocês e agradece e pede, a gente precisa dessa ajuda. Mas o nosso primeiro cliente, né, o B2B ali, é o exibidor. E o exibidor, ele é muito apaixonado pela comédia. Por quê? Porque a gente vende ingresso, porque a gente lota os cinemas, porque a gente leva, gira a máquina. Então, se a gente olhar historicamente para o nosso cinema, a gente vai ver que a comédia, ela é titular das grandes bilheterias no cinema brasileiro. Claro que temos outros projetos que não são comédia também muito bem sucedidos, mas se você olhar, grosso modo, as 10 maiores bilheterias, nós, a comédia, estamos lá sempre marcando presença. Então, até voltando ao que você perguntou agora há pouco, Amanda, eu acho que é por isso que a comédia movimenta tanto a indústria, por que a gente consegue facilmente levantar dinheiro para produzir as comédias, por que as comédias são feitas mais rapidamente, porque é isso, a gente faz aquilo que o público quer ver, e o público quer se divertir. É isso. E se emocionar, porque tem emoção nos filmes. Sempre tem uma mensagem, né? A Sogra Prefeita 2 tem ali uma mensagem, em todos os filmes de comédia tem uma mensagem. E voltando ao assunto da sogra, por que vocês acham que a figura da sogra ainda rende tantas histórias, assim? Vocês trouxeram alguns relatos pessoais de vocês para esse filme? Posso responder a primeira coisa da sogra, mas acho que começa pelo homem. E tem tudo que ele já começa assim, ó, minha mãe não vai gostar que você vai fazer o quê? Minha mãe, não sei o quê. Aí a gente já chegava com aquela coisa, bom, a mãe dele não vai gostar que eu tô de rosa, nem que o meu cabelo tá sujo. Então você já chegava na sogra assim, ó, desculpa. Ou se não chegava assim, ó, vim de rosa mesmo, qual o problema? E ali já começava a briga. Já entendeu? começava. Então a Guerra, culpa é né? da pessoa que fala como a sogra é. Não tem que falar nada, tem que deixar seguir. Ai, já falei isso. Eu tenho uma sogra maravilhosa, eu digo o tempo todo que eu queria que ela fosse minha irmã. Que ela é meio, não é que ela é manipuladora, ela resolve o problema de todo mundo, cara. Ela resolve o problema da família inteira. Então, olha, tem que ir, tem que fazer, tem que ver. Eu falo, ai caramba, eu queria que essa mulher fosse minha irmã, não fosse minha sogra. Então, nada a declarar. Da sua sogra não, mas você falou que você trouxe algumas coisas da sua família, né? Algumas questões da sua avó, você comentou Foi. agora, né? Então, essa disponibilidade, tanto a minha mãe quanto a minha avó e a outra avó tinha, de angariar o amor ou da sogra, dos genros,
para com os filhos ou as filhas. Tinha uma preocupação muito grande isso. E eu via muito que eles falavam assim, olha, tu arrumas uma menina brasileira, mas uma brasileira boa. Né? Porque tinha essa coisa Tem a também. diferença, né? Então assim, que foi isso, é isso. E vocês trouxeram alguma vivência de sogra ali pros bastidores ou para a criação do filme? Olha, a minha sogra era maravilhosa, não posso falar nada, eu não vivi isso. E eu não vivi com a minha mãe e com a minha avó, né? Eu não vivi essa rixa. Eu vivi ao contrário disso. De verdade, é muito ao contrário disso. Era muito amor envolvido, tanto é que meu pai e minha mãe se separaram e a gente ia todo final de semana para a casa da minha avó. Então, assim, a gente não tinha, eu nunca vi isso. É claro, né? A gente tem histórias que alguém te conta, né? A fofoca corre, mas, assim, pessoalmente, eu não vivi essa rixa. Eu concordo com a Cacau. Eu achei que você ia falar, eu vivi. Eu já vivi algumas situações com sogra. Já tive sogras de todos os tipos. E a minha atual sogra, a gente começou com relação péssima, hoje em dia a gente se ama. E eu acho que tem uma coisa de mudança da sociedade da mulher com mulher. E eu sou mãe de menino. Então, Você eu é me a policio muito para que eu seja uma sogra querida, entendeu? Então, eu acho que isso, enfim, é importante, assim. A Fafi teve essa transformação. Então não começa a falar pro seu filho assim, eu quero que você arrume uma pessoa assim, eu quero... Deixa ele arrumar quem ele quiser. Entendeu? E quando chegar, acolhe. Ou assiste ao primeiro filme, em que ela monta a nora perfeita e apresenta ali pro filho. Você pode fazer isso também. Então, isso é assim, é porque foi uma época. Hoje a gente tem que deixar a gente crescer e ser. Com isso, eu queria muito saber de vocês, se vocês compartilhassem com a gente, se tem algum momento de bastidores, alguma cena improvisada, alguma coisa que vocês sempre se lembram, que vocês podem Tudo é compartilhar. esse dia do carro. Do carro, gente, olha, é muita coisa. É muita coisa. Tem o do carro, vou deixar a Cacau contar do carro. Tem a da. Ah, gente! Gente! Sai correndo. As três saíram correndo. Gente, a gente estava gravando as contatos de Fafi, a gente estava gravando a do carro, a gente estava sentada do carro. Tá eu, Evelyn, tinha o Tartaruga, não é isso? E Fafi. Mário Matias. Mário Matias, que a gente chamava de Tartaruga, era lendo o personagem. Eu não lembro, eu sei que eu estava na ponta, na porta. Quem estava no meio? Era a Evelyn. Não, era a Fafi. Era a Fafi, eu acho. Fafi para e fala assim, gente, eu acho que eu tô passando mal, acho que eu vou vomitar. Essa que tinha dado ninguém dentro do carro. Todo mundo saiu do carro, ela vomitou. E realmente, gente, o saquinho pra Fafi vomitar. E realmente, deu o saquinho pra Fafi vomitou. Aí vem Cris, vomitou? Ela tá bem? Porque graças a Deus ela deu com o elenco de tudo saúde, pra depois a gente pensar no carro. Mas quando ela for vomitar, eu e Evelyn, em momento algum a gente pensou, Fafi, o que eu posso fazer? A gente saiu do carro desesperada. Eu só vejo todas as duas saindo correndo pra gente abrir. Gente, vamos parada. Eu tomei um sorvete, uma porra no sorvete. E o carro sabe como é que agora? O sorvete veio aqui. Não, eu acho que eu vou vomitar. Um saquinho. Ela bem casada. Era muito bem casado. Acho que era muito bem casado. Não, foi o sorvete que eu tomei na padaria. Na padaria. Vocês comeram bem casado, afinal? A Fafi Porque assim, aquele tanto de bem casado tem que ter sido consumido, né? Essa era a sacanagem do Larran e do Ricardo com ela. Diziam pra ela assim, a Cris pediu pra Nessa você cena tem que comer. comer. Tem que comer, porque a Cris pediu pra você comer. Aí você E aí vai fazer uma, duas, três, ela tava... Eu falei, gente, a Fafi... E a Fafi come, né? Come. Quantos? Você lembra quantos você teve que comer? Sempre. Aí me sacaneava o tempo inteiro. Aí eles falavam, ó, vai pra direita e depois pra esquerda. Aí eles chegavam falando, ó, não é isso não, ela mandou você ir reto. Eu ia reto, cara. Amanda, a gente fala de fazer filme com mulheres, né? Tem uma cena nesse filme, que eu não vou entrar no qual é, tá? Mas tem uma cena nesse filme que nem tava na edição. E a Cris, eu tava passando por um momento pessoal muito difícil naquela época. E a Cris é uma pessoa doce, amorosa. Ela voltou essa cena pro filme
e falou assim pra mim, assiste o corte, que tem uma coisa que você vai gostar. E eu assisti o corte, liguei pra ela aos prantos, e falei, Cris, obrigada, porque às vezes a gente precisa que outra pessoa te mostre o seu valor, às vezes a gente não tá enxergando. Então, Cris, meu muito obrigada, porque eu não vou esquecer isso jamais, viu? É porque, assim, foi o que eu te falei. Eu sou portuguesa. Eu diria para você que eu sou portuguesa. Eu, na sua idade, eu dançava o vira numa casa chamada Casa da Vila Feira e Terra de Santa Maria. Então, eles eram todos muito engraçados, os portugueses, mas, porra, português não samba, canta fado. Entendeu? Então, eles viviam aquilo tudo, aquela coisa toda dos imigrantes que vinham para cá, que lutavam segunda a segunda, mas tudo com muito humor. Então, e eu via isso dos relacionamentos deles, do que eu via, de quanto eles queriam que os filhos arranjassem bons casamentos, sabe? Mas era tudo muito engraçado, cara. Era tudo muito engraçado. Até os enterros eram engraçados. Juro pra vocês, quando os mais velhos morriam, que era aquela coisa toda, meu Deus do céu, o que foi? E eu, criança, via aquilo. Então, eu trouxe um pouco do meu dia a dia e da minha cultura para equilibrar o humor com a verdade social. E o seu olhar, né, Fafi? Que o seu olhar... O meu olhar, ele tá ali bem afiado também. Eu acho que foi um processo buscado, né? Porque cada um nesse filme tem uma trilha, né? E a Flávia e a Bia desenvolveram essas trilhas de personagem voltando para a Neide. Então, parecem setas que vão para a Neide, né? Mas todos eles são... Você lê a história deles. Eu também prefiro o 2 por conta disso, né? Não que eu não goste do 1, eu amo o 1 porque nasceu a personagem, né? E essa personagem é uma personagem que dá possibilidades para vários, né? Eu falei isso no início, né? Dessa generosidade, não só da personagem, mas como dos atores ali. Então, eu acho que você tem um núcleo, um elenco muito bom, né? Cada um com uma persona muito forte, né? Todos eles são muito fortes, né? E que vão para a tela e você não tem jeito, meu amigo, porque você lê todos eles. E foi muito bem conduzido pela Flavinha Guimarães. Também foi muito bem conduzido por você, porque você sabia deixar todo mundo brilhou, todo mundo teve seu momento, tanto que tá aí, ó, a resposta que todo mundo apareceu mais tempo que você. É como se o primeiro tivesse apresentado, né? Sido uma apresentação dessa personagem, desse universo que ela vive ali, que ela convive, para o segundo trazer mais camadas e mais... São camadas, são novas camadas que possibilitou a gente construir. Até o arco dramático achei mais potente esse do que o primeiro, muito mais. Ela tem um crescimento ali. Eu concordo com você. Como foi manter o nível de humor e chegar, às vezes até expandi-lo nesse segundo filme? Vou falar na minha visão atriz, porque tem a visão atriz e diretora. Porque assim, a gente quando recebe os textos, a gente estuda, eu falo por mim, assim, eu recebo, eu estudo, eu imagino como é aquela cena. Só que eu imagino eu sozinha, comigo, com ele, mas a Cris já tem uma outra coisa na cabeça dela. Quando a gente chega para fazer, é o bom da gente ter um diretor, porque ela tá vendo de fora o que funciona, o que dá bom, o que dá ruim. Então a gente chegava e fazia, então tá, vamos ensaiar, vamos fazer aqui. E às vezes no ensaio dava certo, mas quando ela ia lá pro monitor, que ela via, ali ela sabia se estava bom, se estava ruim, aumentava e diminuía. Eu vou falar até do filme 1, teve uma cena que eu fiz do Todinho, que eu chorava na cama, que eu tinha uma outra visão da cena que não era a visão que ela tinha. E aí eu falei, Cris, eu não vejo assim, eu vejo assim, assim, assado. Ela falou, Cacau, eu vejo assim, assado. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma versão minha, você lembra disso? Claro. Aí eu fiz a versão que eu achava que era, aí ela fez a versão dela, é óbvio que no final eu falei, cara, tu é foda. Era a versão dela. Então ela tem esse olhar, como ela tá de fora, ela sabe a hora da gente aumentar, diminuir, na hora da gente chorar. Eu acho que essa pergunta é até mais pra ela do que pra gente, pra elas até do que pra gente. Porque ela de fora, ela tá vendo o que o espectador vai sentir, o que a gente quer contar nesse momento. Mas eu achei que ele tá fazendo uma pergunta de virada de filme 1 que eu não dirigi pra esse. No filme 1, quando eu
fui convidada para fazer, que eu vi essa história da sogra, que eu vi essa manipulação que a personagem da Neide fazia com a Cileia, né? A Poliana Aleixo, na época, aquilo me dava um certo, não incômodo, né? Mas mulheres que fazem com que outras mulheres fiquem do jeito que ela quer que fique, né? Mas eu acho que a gente fez um filme, que a gente começou a dizer, não, peraí, as mulheres são amigas, né? A gente começou a plantar ali, né? E agora a gente está colhendo, né? Com a personagem da Neide, com a personagem da Dona Oliveira, com a personagem da Sheila, a gente brincava que era Neide e Sheila dirigindo, também. BBS, né? BBS. Porque assim, a construção de cada um, a construção verdadeira de uma personagem, eu acho que ela ficou mais igual a outras mulheres. Ela não ficou diferente de outras mulheres, né? Eu vejo na personagem da Neide, na personagem da Dona Oliveira, mulheres que eu vejo na rua, né? Mulheres que têm que eu convivo, com quem eu convivo. Eu acho que trazer a comédia sempre para perto é muito interessante, porque você se enxerga, né? Você não vai. Eu acho isso brilhante dela ser uma cabeleireira. Eu acho isso tão legal, que são pessoas que te transformam, né? E no a gente não teve muito essa possibilidade. E nesse a gente mostrou essa possibilidade. Mulheres tão importantes na nossa vida, nas nossas vidas, né? De homens e mulheres, são as cabeleireiras, gente. É verdade. Elas deixam a gente pra cima ou pra baixo. Elas são responsáveis. Elas são muito responsáveis. E é uma profissão que a gente mal vê. Né? É uma profissão que a gente não enxerga. E a gente, independente da fase que a gente está na nossa vida, ou boa ou ruim, se você tá mal, a pessoa, vamos pro salão, vamos fazer essa unha, fazer esse cabelo, vamos fazer a sobrancelha. É um levante pra vida. E se você tá bem, você fala, não, vou me arrumar para ficar melhor, né? É isso, eu acho que a gente deu mais verdade a todas essas mulheres, né? A Dona Oliveira é maravilhoso, gente, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Mulheres depois dos 60 anos, mulheres perdem a graça para algumas pessoas, né? Como assim? Mulheres se descobrem aos 60 anos. Tem outra vida aos 60 anos. Né? Então são coisas que a gente foi pincelando. A amizade, a força de uma amizade. É tão linda a amizade dela com a Sheila, né? É sólida. Você enxerga de verdade essa amizade. E você enxerga o amor do Oliveira por ela. É uma alma feminina, o Oliveira. Ele tem um amor, e é um amor que você chora junto com ele. Ele é muito delicado, né? Ele é muito delicado. Ele é muito Enfim, delicado. Todos. Eu até queria ouvir depois, até que a gente não vai ter tempo, a Cacau falando sobre a relação dela com a Evelyn, né, nesse filme, porque é muito bonito mesmo ver vocês duas ali juntas, né, e vocês repetem a parceria nesse filme, né? E assim, trabalhar com a Evelyn é espetacular, porque assim, eu tenho uma amizade com ela fora da tela e dentro. A gente não tá 24 horas todo dia, mas a gente apoia uma outra, a gente é amiga uma da outra. Se der merda na vida uma da outra, eu sempre recebo uma mensagem, deu merda aí, vai dar um soco que eu dou, e vice-versa, tá tudo bem com você? Então a gente tem esse tipo de amizade. E no filme é a mesma coisa. E a personagem da Sheila, ela parece que ela tem medo da Neide. Mas quando a Neide vacila, ela parece que bate o pé no chão. Fala, olha aqui, Neide. E ela vomita tudo pra Neide. Você tá errado por isso, aquilo. A Neide se cala. E a única pessoa que a Neide se cala e ouve. A Sheila. Então essa amizade é linda, porque ali tem verdade, tem respeito, tem compaixão. E realmente ninguém ali solta a mão de ninguém. Eu acho que o cinema brasileiro, ele sempre foi potente. O que acontece é que a gente concorre muito com os filmes gringos e a gente tem uma dificuldade no Brasil, que é levantar recursos para fazer cada dia obras melhores. Então a gente faz um filme desse com um dinheiro ridículo comparado às grandes produções internacionais. Então o nosso cinema é espetacular com as condições que a gente tem para trabalhar nesse país. Então a gente faz milagres. Eu acho que o cinema nacional, ele cresce a cada dia. A gente está ganhando internacionalização.
a gente está ganhando reconhecimento, o nosso cinema já é reconhecido desde sempre, mas acho que nos últimos 10 anos a gente ganhou aí uma visibilidade, né, com grandes diretores, com grandes histórias. Então eu acho que o nosso universo aqui nacional, brasileiro, ele é muito rico. E o que me faz, o que eu sinto falta é do público brasileiro dar pra gente a mesma credibilidade que eles dão para os internacionais. Porque o nosso desafio é muito maior. Eu não tenho 25 milhões de dólares para fazer um filme, que dirá 200 milhões de dólares. A gente faz filme, às vezes, com 2 milhões de dólares. Então, é um crescimento vertiginoso, nós estamos cada dia ganhando mais espaço. Pós-pandemia, né, o mercado como um todo exibidor, o cinema no Brasil não se recuperou. Eu acho que a gente hoje ainda beira 70% do público que tínhamos em 2019. Tá difícil recuperar esse espaço e eu vejo que a gente precisa cada dia mais que o público brasileiro nos acolha e nos reconheça como indústria e como entretenimento de qualidade, porque somos profissionais capacitados, experientes e gente que está disposta a realmente fazer um trabalho sério. Mas a gente precisa de acolhimento. Então o cinema brasileiro ele só não está melhor porque o público ainda não entendeu que pode vir aos cinemas, pode perder lá, gastar 2 horas da sua semana e venham ver as nossas histórias, que são histórias lindas e gente talentosa contando essas histórias. É um passeio, né? E o cinema é um passeio, né? É um passeio, você vai passear. Acho que perderam um pouco isso, né, também. A pandemia trouxe novos hábitos de consumo, mas eu ainda acho que quando as histórias são boas, então quando a gente tem grandes histórias, as pessoas vão ao cinema. Então você vê aí, Ainda Estou Aqui, fez uma bilheteria incrível, Alto da Compadecida, Homem com H. Homem com H. Eu acho que Homem com H é um grande sucesso, que era um filme, gente, que todo mundo dizia pra gente, vai fazer uns 200 mil espectadores, fez 650 mil. Então, assim, quando a gente tem uma boa história para contar e a gente faz com qualidade, faz com paixão, as pessoas assistem. Mas a gente ainda precisa de que a indústria do audiovisual brasileira ainda ganhe mais espaço, mais reconhecimento. Os exibidores são muito parceiros da gente, sempre nos dão espaço, mas para mim ainda falta 2 coisas, fomento e público. Né? Nos Estados Unidos, o público comparece massivamente aos cinemas. Tudo que é produzido lá, as pessoas acabam assistindo. Eu tava falando aqui nem tanto. Eu já estava falando isso com um amigo meu, porque as pessoas, por exemplo, na Broadway, lá em Nova York, aqui a gente se arruma para ir ao teatro, que é legal, maravilhoso. Mas lá as pessoas saem de uma loja, de uma H&M, que é uma loja tipo C&A, não sei se todo mundo já falou, viajou por fora, uma loja tipo C&A, compra e passa na rua, na Broadway e vê, tem essa peça. Entra com sacola, com tudo, com a roupa que tá de frio. Com lanche, e vai com McDonald's. lanche, comendo e assiste. Então as pessoas vão ao teatro, independente de quem esteja em cartaz ou não. Aqui a gente entra na coisa também de quem é o famoso que tá. Porque vai o meu fã-clube, mas não vai dela. Vai da o... Não, a gente tem que ir, as pessoas têm que ir ao cinema independente. Quem é o influencer que tá? O cinema é isso. Assim, espero ter respondido sua pergunta. Eu acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente, mas temos tido também, acho que não podemos deixar de dizer, que nós tivemos um período muito difícil para o audiovisual brasileiro nos últimos anos. Retomamos agora um olhar um pouco mais generoso para o audiovisual brasileiro nos últimos 2 anos, e eu espero que esse olhar continue. Então, se o público brasileiro acolher o cinema nacional, daqui pouco tempo a gente não precisará mais do fomento público, a gente vai poder fazer nossas histórias e vamos ser realmente uma indústria. Então acho que é isso. Se vocês puderem, essa é a mensagem principal. A gente faz o filme, a gente fica 2 anos, 5 anos trabalhando, caçando dinheiro, pedindo, batendo na porta, pedindo patrocínio, negociando cachê com as pessoas, pedindo pelo amor de Deus, para caber dentro daquele orçamento, para depois as pessoas não irem ao cinema. É muito triste você fazer uma coisa tão, assim, com tanta emoção, com tanta paixão, e as pessoas não valorizarem. Achar que a Paris Entretenimento faz filmes para o cinema. Pode assistir aqui na tela do celular também, mas depois
Vai no cinema, experimenta, a gente faz um som incrível, a gente usa os melhores equipamentos, a gente usa uma tecnologia de ponta para finalizar o filme, e a pessoa quer assistir no celular, me dá um pouco de tristeza. E a pra mim experiência não é a também. mesma também, né? Não é a mesma experiência. Não. Aí eu vejo depois na televisão, mas depois na televisão, E nada melhor do que uma comédia que conversa tanto com a nossa realidade brasileira, né? Eu sempre falo que as comédias que mais me fazem rir são as comédias brasileiras, porque eu acho que sempre tá ali muito perto da nossa realidade, muito perto do que a gente vive. É muito, nada melhor do que uma comédia para fazer as pessoas irem ao cinema. Tanto que quando a gente teve a primeira participação, que foi a Roberta, que o cabelo dela é crespo, então desde o filme, isso pra mim é maravilhoso, porque graças a Deus hoje o mercado para cabelo afro, para cabelo crespo melhorou muito, a gente encontra shampoo, condicionador, e fora os salões que tiveram que correr atrás. Por exemplo, hoje aquele salão que só cuida de cabelo crespo e aquele que não, ele tá correndo atrás de prejuízo, porque a coleguinha quando vê o salão dela do crespo lotado, ela fala, vou ter que melhorar. Então, assim, é maravilhoso das pessoas virem ao cinema assistir e ver essa possibilidade, se enxergar. Então, as mulheres cacheadas, as mulheres com cabelo crespo, um crespo mais solto, um crespo mais fechado, ela vai olhar e vai falar, posso ficar bonita, hoje tem salão pra mim, e saber que ela vai... E é uma identificação, de saber lá, o meu salão está sendo mostrado no filme. A gente fez toda uma pesquisa, né, para poder falar e mostrar as coisas da maneira correta, da maneira... E é muito importante a personagem da Cacau, que é a dona desse salão, poder a gente falar sobre isso, mostrar isso, que é uma coisa que já está acontecendo na sociedade, mas acho que o cinema retratar e chamar atenção para isso. Tanto que tem uma cena com a personagem da Maria Bob, que desdenha de um cabelo de uma cliente, e a Cacau, na mesma hora, já situa ela. Sim. Aqui não. Manda passar no RH. Então, assim, eu acho que a gente fez isso com responsabilidade, com carinho, para que isso esteja na tela, entendeu? Para que isso seja dividido com todo mundo. A Cláudia Cruz, né, que era uma cabeleireira negra. Preta, mulher preta, de né, cabelo cacheado. De cabelo cacheado. Eu acho que as possibilidades da Cacau ao longo do filme, né, as possibilidades são lindas. A gente pode ser o que a gente quer ser. Exato. É isso. E é uma mensagem muito sutil no filme, né? Vocês não ficam martelando nisso. É aquilo que é dito. Tá aí. Tá ali. Exato, acho bem... É vivendo mais e militando menos. É totalmente vivido. Agora há pouco na sua fala, e você colocou uma brincadeira, você falou, eu tenho TDAH. E nós sabemos que as pessoas que têm TDAH realmente têm essa dificuldade de estar conciliando as coisas. Você está falando, daqui a pouco se um cara falar alguma coisa para você, você já esqueceu o que você tinha que falar. E isso é muito engraçado e muito interessante também, porque leva a gente a tentar aprender mais, a tentar a escutar mais. Para você, qual foi as suas dificuldades e qual foi os seus desafios para entrar nesse personagem, já que você fala que você tem toda essa dificuldade de aprendizado e escutar? Então, mas aí eu acho que eu já tive dificuldade quando escolhi ser atriz, né? Quando eu escolhi ser atriz, a primeira vez, obrigada, Cris, a primeira vez que eu fui atuar. Porque assim, eu não sei ler, não sei ler, se eu vou pegar aqui eu vou ler, mas eu leio muito mal. Falar que tem leitura de texto, a morte pra mim é mais leve do que fazer leitura de texto. Então assim, eu sei ler pra mim, eu sei entender pra mim, mas tem vezes que eu leio e eu não entendo. E muitas das vezes eu falo, Cris, lê essa frase aqui pra mim, porque eu não entendo como ela é. Então, eu preciso de ajuda, mas eu tenho a generosidade das pessoas que estão me dirigindo para me entender. Começou com César Rodrigues no Vai Que Cola, que ele entendeu que tinha alguma coisa ali, porque eu só fui diagnosticada agora, depois de muito mais velha. Ele entendeu que eu tinha alguma coisa e ele começou a falar, faz assim, Cacau, ele fazia para eu... Ele fazia a cena, eu falava a fala para eu fazer. Depois que eu descobri que ele fazia isso, eu já não tive mais medo. Quando eu vim fazer o filme 1 com a Cris, a gente começou a gravar, eu falei, Cris, tem horas que eu vou precisar da sua ajuda e tem horas que eu vou precisar que você faça a fala para mim, ou diga muito como é que é. Então, assim, eu sou muito bagunceira. Eu sou bagunceira demais. Eu deixo um set bagunçado. Com organização e respeito, é óbvio. Mas quando eu estou trabalhando nesse momento, eu fico muito focada. Na hora de fazer, eu foco. E se é uma coisa que precisa muito da minha concentração, eu seguro na mão da diretora, a diretora segura na minha mão e me ajuda. É isso, é ninguém soltar a mão de ninguém. E fora os meus colegas que me ajudam muito. E eu tenho que prestar...
para eu não esquecer, é isso, é decorar o diálogo inteiro. A gente está falando daqui, agora a gente está falando de quê? A cena do desejo, a gente está falando do desejo dela. Então isso não me faz esquecer, porque eu monto um roteiro na minha cabeça sobre o desejo da Dona Oliveira. Então eu tenho que lembrar da fala e roteirizar aquilo para eu saber o que eu tenho que falar. Então tudo eu crio um roteiro. Por mais que eu tenha que decorar a fala, eu tenho que criar um roteirinho. A gente vai falar do desejo dela, e depois ela vai chorar, depois ela vai botar a mão no cabelo, eu tenho que ficar aqui. É isso, é decorar o que eu tenho que fazer. E decorava tudo. Graças a Deus. E a Cacau tem uma personalidade, quando ela fala de 7 caras, de uma imperatriz. Acho rainha cafona, de uma imperatriz. Porque ela toma conta de tudo. Eu fiz um outro filme com ela. Ela chegava e falava: amigo, botar aqui uma cadeira pra Dona Fafi, debaixo da árvore pra ela ficar na sombra. Não tinha pedido nada pra ela. Eu não tinha falado nada, mas eu estava ali realmente. Então ela tem esse cuidado. Eu acho que, sabe, ela... É isso que eu queria falar. Estamos chegando ao fim. O que a gente fez fora, a gente tem dentro, né? O 7 era isso. Abraços. O 7 era isso. O 7 era isso. Era muito bonito. Com essa linda mensagem aqui de amor, aqui vimos o amor ao vivo. A gente está chegando ao fim da nossa coletiva de A Sogra Perfeita 2. Mas antes da gente acabar, eu quero pedir para a Cacau convidar todo mundo para assistir ao filme. E aí todo mundo vai pegar o celular, vai filmar a Cacau falando e vai postar para o pessoal ir assistir A Sogra Perfeita 2. Cacau, 11 de setembro. Tá. 11 de setembro. Todo o Brasil, mensagem para Minha vocês, sogra hein? perfeita Dois. 11 de É muita informação. A sogra da sogra. Pode? Alô, Brasil! Dia 11 de setembro, em todos os cinemas do mundo... Não, peraí. Pode falar do mundo, brasileiro. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Dia 11 de setembro, estreia A Sogra Perfeita 2 em todos os cinemas do mundo. Beijo, esperamos vocês. Boa! Maravilhosa. Do nosso mundo! Do nosso mundo. Queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente aqui até o final. A vocês todas aqui pelo papo maravilhoso aqui com a gente hoje. Obrigada. gente. E vão ao cinema e prestigiem o cinema nacional. Gente, muito obrigada. Viva o cinema nacional.